Olá, bem-vinda ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 17 de abril de 2024. Esté, capítulo 6. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono, então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isto? Nada se fez a este respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? E Amã: é Amã, responderam os servidores. Mande que entre, ordenou o rei. A mãe entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. A mãe pensou assim: quem será este homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Amã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e os amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Amã imediatamente ao banquete que Esté tinha preparado. Esté 7. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Esté, e novamente, enquanto bebia vinho, o rei perguntou a Esté: qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu pudesse me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos.
Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravo, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Esté: Quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso. Respondeu Esté, cheio de medo. Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esté estava para pedir misericórdia, e nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: Será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Harbona, disse: Perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a rainha, e assim a raiva do rei se acalmou. Esté 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mordecai foi apresentado ao rei porque Ester contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esté nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esté se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã e a ordem de Amã, o descendente de Acag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cedro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esté e ao judeu Mordecai: Eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esté. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escreva o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isto aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Siva. Mordecai mandou chamar os secretários do rei, editou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo e ia desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei,
carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isto no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Susa, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Susan ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Esté 9. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveriam ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos em todas as cidades do reino onde havia judeus. Eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo, e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com que os seus inimigos e o que queria. Mataram todos com as suas espadas. Não deixaram ninguém escapar. Em Susan, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsadata, Dalfan, Aspata, Porata, Adalias, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai e Vaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Susa. Então disse a Esté: aqui em Susa os judeus mataram 500 homens e também os filhos de Amã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O que é que vocês querem agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Esté respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Susan para fazer amanhã o mesmo que tinha ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Susa, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados em forcas.
No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Susan se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade, mas não ficaram com os bens deles. No dia 3 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam, mataram 75.000 inimigos e assim se livraram de todos os que os odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas, mas em Susan os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram os seus inimigos, e só no dia 15 descansaram. E por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandam comida uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Amã, filho de Amedata, descendente de Acabe e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte. Chama-se isto de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Mas Esté foi falar com o rei, e ele ordenou por escrito que o mal que Amã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Amã. Portanto, enforcaram Amã e os seus filhos. E é por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra pur, como resultado da carta de Mordecai e de tudo o que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram. Eles resolveram que eles mesmos, seus descendentes e os que se convertessem ao judaísmo seguirem o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica em todas as cidades das províncias do reino comemoraria a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca, em qualquer época, deixaria de comemorar esta festa. A rainha Esté, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade, e confirmando o que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados, assim como havia marcado para si mesmo e para os seus descendentes dias de festas e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esté. A ordem de Esté, confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro. Esté 10. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, e fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia.
O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça.